Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E antes de tudo eu queria falar para vocês que nós já fizemos mais de 100 programas. E para aqueles que gostam de assistir os nossos programas e gostariam de ver aqueles que já passaram, principalmente aqueles de engenharia, né? Nós falamos também sobre filosofia, música, empreendedorismo, dança, história e assim por diante. Então você pode entrar no YouTube, no canal Projetos com Júnior Campos Prado. E hoje nós vamos falar aqui sobre cultura e desenvolvimento com o meu amigo André Galvão. André Galvão, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra. Que bom, André. André, a primeira coisa que eu vou perguntar para você é: quem é você? Um brasileiro, um jauense, esperançoso, né? Um homem de família, da cultura, da natureza, do trabalho. Um brasileiro, como milhões que existem aqui no continente. Que bom. Então as pessoas vão assistir realmente a voz, o que representa realmente um brasileiro, que eu sei, né, de você, de várias coisas que você já fez na vida, que hoje você é um comerciante da área de gastronomia e também, né, já foi secretário da Cultura, tudo como você falou, que é uma pessoa que gosta, estudioso, né, das culturas, das artes, tanto brasileira como de forma mundial. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua vida nesses setores. A vocação para a cultura nasce com a pessoa, é inerente, né? Eu trabalhava como cartunista, como desenhista, como programador visual. Eu tinha o desejo de fazer cinema adolescente e também tinha esse desejo de ser empreendedor na área da gastronomia. É uma vontade que já se manifestava aos 21 e que fui realizar há 8 anos atrás. E a cultura no Brasil ela é muito forte, porque o país, além de ter um tamanho continental, ele deve ter mais de 100 etnias. E esse encontro de culturas e de civilizações é que produz um ambiente rico, né? Tanto na área da música, que é uma das mais férteis e criativas e admiradas no mundo inteiro, como em qualquer setor, o Brasil culturalmente é uma potência mundial e que não sabe ainda como explorar, tanto do ponto de vista de negócio como do ponto de vista de divulgação do país. Isso, é interessante isso e é verdade, né? A gente sai do Brasil, a gente vê músicas brasileiras fazendo sucesso lá fora e o Brasil ele tem essa dificuldade mesmo de talvez tirar mais proveito dessa cultura, né? E o que será que falta, essa parte talvez de infraestrutura aqui no Brasil, o desenvolvimento? O Brasil, eu sou caipira, tenho orgulho de ser caipira e como tudo tem o seu lado positivo e negativo, o caipira ele olha muito para dentro. É um problema, um defeito nosso de comportamento. A gente precisava olhar mais para fora, porque nós temos o que mostrar, o país tem o que mostrar. Jaú, por exemplo, que é um recorte cultural, uma cidade que tem suas características próprias desse encontro de culturas, tem dificuldade também, ela olha para dentro. É uma coisa de postura, uma coisa que os Estados Unidos tem de vantagem e se coloca perante o mundo através do cinema, através da sua música, da sua arte, e depois é que ele entra com os seus negócios, com o seu posicionamento geopolítico. E o Brasil, esse lado caipira nosso, dificulta, né? Mas tem tudo para... E melhorou muito, né? O cinema brasileiro já se estruturou melhor, as artes plásticas, as artes visuais do Brasil, lá fora, ela é reconhecida como de qualidade altíssima, porque nós tivemos grandes artistas e temos ainda. Então, em todos os setores, na dança, na literatura, só não ganhamos o prêmio Nobel por causa da língua portuguesa, que
ainda existe uma dificuldade de compreensão, mas escritores de nível nós temos de sobra para ser na mesma altura dos que foram premiados com o Nobel de Literatura. Então isso aí E o Oscar também, que é um prêmio comercial para o cinema, o Brasil tem cineastas de vanguarda, de altíssima qualidade. Sim. Mas o que você falou realmente do Brasil é uma mistura muito grande, né, de povos, como você falou, e culturas, né, de comportamentos, né, desde de religiões, né, cada vez mais está aumentando, né? O Brasil era um país muito católico, hoje já existe uma diversidade muito maior, né, de religiões. Eu acho que oficialmente católico. Eu sou católico, mas eu entendo que a religião é uma questão cultural, é uma opção cultural, porque Deus é um só. Mas lógico que a cultura brasileira sofreu muita influência, inclusive nas festas populares da religião católica. Né? Agora, esse encontro de culturas que tornou o Brasil uma usina de criação, é um ambiente propício, esse encontro de culturas, de vários olhares, um ambiente rico, tropical, um país de abundância, onde, como dizia Pero Vaz de Caminha, onde se plantando tudo dá, com autossuficiência de petróleo, de minério, florestas e hidrografia abundante. Um continente, nós somos um continente, que tem neve, que tem deserto, uma costa imensa. Essa riqueza, ela é refletida na cultura, porque o homem, ele emana aquele ambiente em que ele vive, seja de encontro humano ou contato com o meio, com a natureza. E isso faz da cultura brasileira muito rica. É verdade. A cultura, que, vamos dizer, a arte é uma das maiores formas de expressão da cultura, ela realmente está em tudo e de formas diversas, justamente, eu acho que você falou mesmo, né? Essa diversidade não só em termos do povo, mas até mesmo geográfico, né? De ter essa diversidade, como você falou, de lugares mais desérticos, pode-se dizer assim, né? Nós temos um Pantanal, que é uma maravilha, nós temos a região amazônica e, em contrapartida, nós temos um Nordeste muito seco. E isso realmente cria, né? A cultura é uma expressão do povo, né? Das pessoas, e que realmente acaba dando essa diversidade por justamente ter essa diferença entre os locais, né? A vivência, as experiências das pessoas, né? E você sabe que, só complementando um pouquinho mais, que aquilo que você falou, eu não tinha pensado, mas esse lado caipira nosso, né, muitas vezes a gente tem naturalmente essa cultura e a gente às vezes não dá o valor até. Porque eu percebo que através do Rotary Club, que nós fazemos intercâmbio, quando vem, por exemplo, veio esse ano australianos, já vieram americanos pelo Rotary, e eles ficam aqui durante 15 dias nas nossas casas aqui, e a gente percebe o quanto eles gostam e admiram muitas coisas que a gente, às vezes, que a gente não dá muito valor, porque é o normal nosso, né? Então isso é interessante, né? Essa, como você falou, essa grande variedade, não só de variedade, mas realmente uma enorme cultura que nós temos. Pouca gente sabe, mas a cultura sertaneja caipira, ela não tinha espaço nos salões culturais do Brasil no começo do século XX. Quem projetou foi o Cornélio Pires, que é da família Pires de Campos, aqui acho que de Tietê, o Concha, e que bancou a gravação dos LPs. Ele foi nas gravadoras do Rio de Janeiro, naquela época, oferecendo para gravarem. Os donos das gravadoras recusaram, mal conheciam aquela expressão caipira que acontecia nas festas populares, nos circos mambembes que circulavam pelo país. E o Cornélio Pires... Mas não é só o caipira nosso paulista, mas talvez o caipira... Não, o caipira que é aquilo que a gente chama de paulistânia, que vai do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, nossa, Sudeste, que chega até o sul.
Se você for para a região sul, você vai encontrar populações falando como caipira. Tem muita gente falando como caipira no Paraná, no Rio Grande do Sul. Claro que com um devido sotaque também, aquela influência. E ele gravou uma série de LPs, aquelas bolachonas ainda, Sim. e saiu vendendo. E em Jaú, os relatos contam que ele vendeu mais de 5.000 cópias em uma semana. Poxa. Naquela época. Isso que você fala é tipo aquelas aí modas ele de juntou viola. aquela montanha de dinheiro, voltou para a gravadora no Rio de Janeiro e espalhou. E montou programa de rádio, e escreveu livros. Então ele pode ser assim o que foi o produtor, que é o pai da cultura caipira, que foi quem projetou e que hoje quem herda isso é o sertanejo. Sim. É aquela música que veio do interior, que não é produzida no litoral. Ela está no interior e hoje o sertanejo é quem domina aí o mercado fonográfico e musical do Brasil. A gente deve muito isso ao Cornélio Pires. Então, e da época do Cornélio Pires, então seria uma moda de viola? Era moda de viola, era moda de viola, era a catira, era o cururu, que é um repente, que é uma tradição europeia dos trovadores, que para o Brasil ela vem transformada tanto como na expressão dos trovadores nordestinos, do repente, como na música do Elomar, do sertão baiano, como aqui no cururu, que é muito forte na região de Piracicaba, de Conchas, Botucatu. Falando nisso, eles incentivam, né, e ainda praticam muito essa cultura, né? E Jaú perdeu muito dessa tradição caipira. Eu acho que o período do café, a influência europeia foi muito forte, porque o café era exportado e esses hábitos eram considerados talvez mais populares e não tão aristocráticos. E o café trouxe um enriquecimento vultoso para a cidade de Jaú, que passou a ser o ponto que mais exportava café do Brasil, portanto é muito provável que fosse do mundo. E essa influência ficou muito forte. Ela marcou de forma muito impactante na cultura local. Sim, é verdade. Até meados do século XX, Jaú teve esse desenvolvimento devido à agricultura. Né? E talvez tenha tido algumas alterações, né, em termos culturais, talvez tivesse influência, né, de novas pessoas, porque aqui realmente existe grande diferença. Eu estou fazendo lembrar que das grandes diferenças de, por exemplo, Bauru e Jaú, né? Jaú, por exemplo, um local onde a terra é muito fértil, onde tinha os grandes fazendeiros que queriam manter as grandes fazendas, porque era a riqueza que se tirava do solo, enquanto Bauru, que era uma cidade mais jovem, que não tinha terra boa e que precisava de um outro, vamos dizer, atividade econômica, e aí sim, através da ferrovia, o comércio... Do entroncamento ferroviário que foi para lá, né? E isso também acarretou que mais gente foi para lá, para Bauru no caso, porque era, vamos dizer, mais aceito, né, no comércio do que aqui, que já existiam as fazendas, já não queria um crescimento da cidade, porque na verdade o que dava dinheiro era a terra. E essa cultura nossa, né, mesmo dentro aqui de um espaço pequeno, né, existe diferenças. O Jaú é uma cidade que sempre foi rica. E ao contrário de algumas cidades que nasceram com vocação para a produção cultural e produção de conhecimento, no caso de Jaú é diferente. Ela sempre foi um burgo eficiente, um burgo e um centro de produção agrícola eficiente e de ponta, seja antes do café com a cana, com o fumo, que já o produzia antes do café. Quando a família Almeida Prado introduz o café, ele se alastra e gera muita riqueza. E depois, quando aqueles imigrantes de Piracicaba, italianos, introduziram a cana,
também gerou muita riqueza, gera até hoje. Então é uma cidade que já lá atrás, no começo do século XX, em 1900 e pouquinho, ela já tinha um comércio forte, com muitos imigrantes estabelecidos, dos mais variedades de produção e de comércio de produtos, casa alemã, casa alfaiates, vendedores de todo tipo de produto. Por quê? Porque a cidade tinha um dinheiro circulando e tinha um mercado ávido por adquirir produtos, sejam eles sofisticados ou produtos básicos do dia a dia. E foi uma cidade que foi vanguarda naquela época, né? Nós perdemos aquele vício econômico, mas continuamos a ser uma cidade rica, de uma capacidade de trabalho enorme, mas você pode observar que o entorno de Jaú, muitas cidades já têm a sua universidade pública, produzindo conhecimento, fazendo pesquisa, e nós acabamos perdendo esse bonde da história, o que eu acho que foi um erro estratégico, porque hoje a importância de ter uma universidade é muito maior do que era naquela época, né? Mas continuamos um grande centro comercial, industrial e de produção agrícola, que sempre foi a nossa vocação, né? Que bom, André, que bom. Nós estamos terminando o nosso tempo aqui, o nosso primeiro bloco está terminando, e eu queria então deixar já uma próxima pergunta para daqui a pouco, que é o seguinte, né? A gente, então, é interessante saber isso, né? Que diante da cultura, né? De toda essa diversidade brasileira, essa variedade da cultura, essa riqueza de cultura, nos faz também partir, né? Para daí a ter um desenvolvimento e que a gente possa aproveitar tudo isso. Então, daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre desenvolvimento. Até mais!